bom demais estar aqui com mais um episódio do nosso One College Talk. É sempre muito bom estar aqui com vocês, sempre muito bom compartilhar as verdades do reino, compartilhar as verdades da palavra de Deus, para que você cresça, para que você aprenda mais do Senhor, aprenda mais da palavra. A gente tem a intenção aqui no One College, nosso objetivo, nossa missão é poder formar de você um soldado desse exército do Senhor, preparado, capacitado em todas as áreas, teológica, filosoficamente, cientificamente, tecnicamente. Você vai ser uma pessoa preparada para proclamar o reino, ampliar aí as estacas, alargar o alcance da palavra do Senhor, e nós queremos poder te ajudar, fortalecer você e ainda, te dar conhecimento, te dar esse conteúdo para que você possa usar o link desse episódio e espalhar para quem você achar que precisa ouvir. E hoje a gente tem uma conversa aqui muito especial, mais uma conversa muito boa, e são aquelas coincidências que só Deus sabe preparar, né? Eu sou professor e uma das minhas alunas esse ano é a Ana Liz, né, Ana? Sim. E vindo dar o curso, não sabia que ela era cristã, não sabia nada, apenas uma aluna. Aí nas segundas-feiras a gente tem aula, e vindo aqui, conhecendo a Ana, ouvindo a história dela, é muito de Deus o que ela me contou, o testemunho que ela vai compartilhar com vocês aqui hoje. E eu convidei combinei com ela de fazer a gravação. Então a gente está aqui na casa dela, né? A gente está no local aqui onde a gente faz as aulas, e a gente vai poder compartilhar e conversar com você, e você vai ouvir. E vai ser como eu fui numa conversa de aula, ministrado, impactado com o testemunho dela. A minha intenção é que você também seja impactado e que você saiba e tenha convicção e comprovação. Deus continua curando, Deus continua movendo, Deus continua fazendo. Assim como fez na vida da Ana, vai poder fazer na sua também. Amém. Ana, privilégio de te conhecer como aluna, privilégio de te conhecer como irmã em Cristo, né? E uma gratidão enorme por você ter topado aí participar do nosso episódio, participar do nosso programa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, foi algo inesperado, né? Eu estava procurando um professor de matemática, recebi o teu contato de um outro professor. Exatamente. E aí começamos a aula, e quando a gente começou a conversar, nós se deparamos, né? com a situação da gente crer no mesmo Deus. Sim. E compartilhar da mesma fé, né? Sim. E Ana, me conta um pouquinho sobre você. Qual a sua idade hoje? Qual a sua realidade hoje como família? Quem é a Ana num contexto geral? Então, hoje em dia eu tô com 21 anos. Eu moro com os meus pais e com meu irmão mais novo, ele tem 16 anos. E eu sou uma pessoa que ama falar das coisas de Deus. Para mim, desde quando eu era criança, eu gosto de estar envolvida no ministério. Sim. Desde muito pequena, envolvida em teatro, em dança. Então, essa parte mais artística, né? E a minha família, por parte de mãe, a minha bisavó veio lá da Áustria. Então, ela nasceu lá na Áustria, aí eles vieram quando ela era criança para Contenda, a cidade vizinha aqui de Araucária, e formou a família lá em Contenda. Então, os meus avós, por parte de mãe, moravam lá em Contenda. Minha avó mora até hoje, meu avô veio a falecer faz pouco tempo. E a gente tem essa convivência lá na cidade, que é mais do interior. E o meu pai, ele é de Santa Catarina, então ele veio para cá com 18 anos de idade. Então ele veio para cá para trabalhar, e aí conheceu a minha mãe no Instituto Teológico. A minha mãe era pedagoga na época e meu pai era professor de teologia.
E aí eles se conheceram e construíram a nossa família. Sim, então é você e o seu irmão. Eu e meu irmão. E hoje, com 21 anos, qual que é a sua ocupação, Ana? O que você faz hoje? Hoje eu sou estudante, eu estudo para o vestibular, para medicina, com a ajuda do professor. Tamo aí. Vamos passar, Ana. Em nome de Jesus. Amém. E faço a parte ministerial também. Né? Faço muito trabalho voluntário na igreja, faço parte da liderança do Ministério Infantil também, participo de alguns treinamentos, dou alguns treinamentos também. Você ministra no treinamento? Isso, discipulados. Qual que é a sua igreja? Qual a congregação que você frequenta? Eu sou da Quadrangular, certo. A Igreja do Evangelho Quadrangular, e eu congrego lá em Contenda, onde meu pai e minha mãe hoje em dia são pastores lá. Lá a gente tem 2 igrejas quadrangular e meu pai é pastor das 2. Então são 2 unidades. Aí esse trabalho que você faz nessas 2 igrejas? Isso, nas 2 igrejas. Ministério Infantil, com treinamentos e tudo mais. Isso. Ok. E a ideia é ser médica para atuar como, Ana? Até mesmo pensando nessa questão da carreira ministerial que você já tem, né? Você já tem exercido. E a formação de médica, como é que você pensa nisso? Como é que é a sua programação hoje, assim? Então, hoje em dia eu penso em atuar na medicina, mas ser também médica de almas, sabe? Porque quando a gente está no ambiente hospitalar, né, a gente vê a vulnerabilidade que a pessoa fica, né, neste momento. E a área que eu pretendo atuar ainda estou bastante em dúvida, mas a parte de neuro, a parte de psiquiatria ganha meu coração, sabe? E isso pensando no contexto ministerial, não é difícil conciliar as coisas, né? Sim, exatamente. É possível fazer uma boa conciliação. Para tua família, tudo bem? Você com 21 anos ainda, uma vestibulanda? Sim. Namorado, casamento, como é que é isso para você? Então, eu namoro e primeiramente eu penso em passar na faculdade para assim seguir, né, construir minha família. A gente sabe que a medicina é um projeto, né? Longo. E um projeto da família também, né? Então, a gente não... É muito difícil a pessoa passar em 1, 2 anos de estudo, né? Este ano faz 4 anos que eu estou nesse processo. Mas eu sei que vai ser no tempo de Deus e que vai dar tudo certo. A jornada de um vestibulando de medicina é uma jornada longa. Sim, exatamente. Por mais que seja tanto numa universidade pública quanto privada, né? A privada não é qualquer família que aguenta a bancar. Então, esse desafio faz todo esse percurso ser um percurso longo, bastante perseverança. Exatamente. E realmente precisa ter toda a família envolvida. Né? Porque você hoje é uma filha de 21 anos, uma namorada quase noiva, quase esposa de 21 anos, e parece que tudo fica esperando se resolver após a aprovação no vestibular. Exatamente. E se você não tiver com as pessoas certas, né, ali compactuadas com você, fica complicado. Sim. Né? E você tem isso, né? Sim. E você vê Deus nesse teu projeto de ser médica? Nossa vida, muito. Teve muitas situações assim que eu vejo, é Deus. Até quando, eu até dei o testemunho na igreja, quando a gente teve a nossa primeira conversa, que eu vi que foi Deus mesmo, sabe? Que preparou o Senhor para estar junto, porque eu tinha muito medo, né? Eu tinha muita dificuldade em matemática, então eu tinha muito medo de ter um professor que talvez não entendesse essa minha dificuldade, né? E aí eu encontrei o Senhor que eu me senti muito à vontade em perguntar. E toda semana eu mando mensagem. Essa ideia. Então eu vejo que foi de Deus, sabe? Esse nosso encontro. Sim, foi. E você, dentro desse projeto, vai conciliar a medicina com o trabalho ministerial.
E isso vai te dar um respaldo nos dois sentidos. Exatamente. Nas duas atuações, né? Exatamente. Eu nunca quis deixar o trabalho ministerial de lado. Então... E já flertando com o nosso tema principal, Ana, você como médica, como uma futura médica, né? A cura de enfermidades, a medicina, a cura sobrenatural, a cura de enfermidades, como é que isso é na sua cabeça, com a sua teologia, com aquilo que você sabe da palavra de Deus, com aquilo que você viveu, que a gente vai ouvir, o seu testemunho, e com aquilo que você estuda para o próprio vestibular, se interessa pela medicina, como é que você concilia tudo isso? A medicina não cura tudo. A medicina, ela dá alguns poderes, né, para o médico poder fazer o tratamento, curar, mas nem sempre é o que acontece, né? Como eu vou contar que não foi o meu caso. Não foi, a medicina não conseguiu achar o que eu precisava, a minha cura, certo, né? Então, a gente precisou da ação de Deus neste momento. Entendi. Então, a medicina e a teologia, elas andam lado a lado, né? Uma precisa da outra. Elas não se anulam. Elas não se anulam, exatamente. Uma precisa da outra. E nem competem também, Sim, né? Eu exatamente. também creio nisso. Eu acho que a pessoa ser curada, num caso como o seu, é de Deus. Sim. Mas a pessoa ser curada num tratamento medicamentoso ou numa cirurgia por um médico, é de Deus. Também é de Deus, exatamente. Né? É o mover de Deus também. Deus que preparou aquele médico. A gente sempre orou, Senhor, guia esse médico durante a cirurgia, né? Para que ele tenha o conhecimento necessário para que ele possa realizar esse trabalho, né? Então, a medicina, ela também é um projeto de Deus. Sim, sim, e eu creio muito nisso também. E Ana, nos conta agora, a gente quer te ouvir, conta como foi essa sua história, essa sua experiência de cura, você tem aí a sequência certinha, aquilo que você gostaria de compartilhar, eu vou interferindo aqui, nível de perguntas, me conta. Então, quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a sentir um formigamento deste lado do rosto. Mesma coisa quando a gente dorme em cima do braço e começa a formigar. Então, só que no rosto. E aí eu fiquei uma semana sentindo aquele formigamento. Falei com a mãe, falei com o pai, e eles me levaram no médico, no pediatra, né, ainda. E aí o pediatra falou que poderia ser estresse, né, como era final do ano. Eu sempre fui muito focada na escola, estudo, sabe? Então eu me estressava, acabava que eu me estressava, né? Muito com prova. E ele disse que poderia ser estresse. Mas aí, por desencargo de consciência, ele mandou eu fazer uma ressonância. E aí na ressonância deu que eu estava com um tumor cerebral. E aí ele já me encaminhou pro meu médico que acompanhou toda a trajetória. E aí ele viu, e a área que o tumor estava era uma área muito perigosa, sabe? O médico explicou assim, é como se a gente estivesse numa sala e colocasse uma bola enorme e começasse a esmagar tudo. Então esmagava a gente, esmagava tudo que tinha e empurrava tudo. Sim. Era o que estava acontecendo. E isso poderia ser perigoso, porque os riscos que eu tinha era de ficar surda, era de paralisar metade do meu rosto, e aí em outras cirurgias também eu tive, como ele chegou perto do tronco, né, por ser fatal, né. Entendi. Então, mas no dia, lá em dezembro de 2017, eu fiz a primeira cirurgia e ocorreu tudo bem, foi um sucesso, eu me recuperei super rápido. Consegui comemorar o meu aniversário, que é no começo de janeiro ali, e foi tudo bem. E aí, para acompanhamento, né, a gente foi fazer uma ressonância para ver como que estava, né, pós-cirurgia. Só que aí veio a notícia que o tumor tinha voltado. E nenhuma cirurgia, nem na primeira, eles conseguiram tirar tudo.
o tumor. Porque, como eu falei, tinha esses riscos. Se ele tirasse, eu poderia ficar surda. Se ele tirasse, então ele poupou, né? E ficou um restinho. E esse restinho cresceu. E o tumor que eu tive, a célula dele era benigna, mas o comportamento dele era maligno. Certo. Então, ele se espalhava muito rápido. O crescimento dele era 7 vezes maior do que um tumor normal. Então, o que um tumor cresceria em um ano, o meu crescia em semanas, sabe? Então, isso que se tornou muito perigoso também. E aí eu fui para a segunda cirurgia para fazer a retirada do tumor novamente. Mas aí durante essa cirurgia, que foi em julho de 2018, eu tive uma parada cardíaca no meio da cirurgia. E durante a cirurgia, a minha cabeça começou a fazer muita pressão. E aí tiveram que tirar um pouco do líquido, né, da minha coluna. E nisso eu tive a parada. E aí o médico, né, seguiu o protocolo de ficar, se eu não me engano, 30 minutos que pode ficar ali, né, fazendo a massagem. Porém, eu não voltava. E aí, na última chance que ele falou, não, vou tentar mais uma vez, aí eu voltei. E eles conseguiram terminar de fazer a cirurgia. Só que aí, depois da segunda cirurgia, que eu comecei a me debilitar. Eu comecei a ficar muito fraca, né? Nessa segunda cirurgia foi para tirar o novo tumor que se formou. Isso, eles tiraram tudo dessa vez? Não, não. Porque ainda correria aqueles mesmos riscos da primeira. Isso, exatamente. Certo. Eu tinha os riscos, né? Só que aí a segunda cirurgia foi um pouco pior no sentido que eu não consegui me recuperar da segunda. Então, cada cirurgia durou 9 a 10 horas, cada cirurgia. Então, eu fiquei no hospital, na UTI por bastante tempo, no leito, como que eles falam? Emergencial, que era o leito principal ali, porque eu estava muito fraca, né? O meu corpo poderia não aguentar o pós-operatório, né? E aí, fui para casa, né, consegui, porque eu também não podia ficar muito tempo no hospital, como eu estava muito baixa a minha imunidade. Poderia ter pegado uma infecção. Exatamente. Então, eu lembro que eu não podia receber visitas. Então, quando eu vim para casa, a mãe organizou a casa, limpou tudo, para que eu pudesse ficar ali e receber os cuidados em casa. Para não precisar, né, correr o risco de pegar uma infecção e piorar o caso, né? Só que aí a gente foi fazer de novo o exame para ver como que estava, né? E a gente tinha esperança que não, dessa vez... O tumor não cresceu mais. O tumor não cresceu. Mas aí a terceira foi pior. Foi a pior cirurgia que teve. Porque o tumor, ele cresceu para trás, então ele pegou uma parte do tronco cerebral. E aí, que era arriscado, né? E aí, qualquer mexidinha que ele desse, qualquer batidinha que ele desse ali, poderia ser fatal ou poderia me deixar sem movimentos, né? E a gente sabe que o tronco cerebral é tudo, né? É muito sensível. Eu poderia perder a fala, ficar surda, né? Então, foi aí que eu comecei a me interessar por Libras. Quando eu soube que eu poderia ficar surda, eu comecei a me interessar muito pela comunidade de Libras, né? E aí que surgiu essa vontade de aprender mais e me interessar mais sobre isso, né? Só que aí, depois da terceira cirurgia, né, ele também não conseguiu tirar tudo, ficou um restinho, mas eu tive uma perda auditiva deste ouvido, uma perda auditiva parcial, não perdi tudo, mas teve uma diminuição. Hoje em dia tá melhor, tá perto do normal ali, porque eu usei a neuroplasticidade. Então, um médico meu, ele me deu um livro, que até vou falar depois,
sobre neurociência e neuroplasticidade. E aí ele me deu os exercícios para mim fazer e para que eu estimulasse a minha audição a voltar com a neuroplasticidade. Certo. E aí eu comecei a fazer o exercício, parei ano passado, né? Então eu fiquei muito tempo fazendo para que eu recuperasse tanto a audição, tanto a memória, né? Porque quando a gente mexe na cabeça tem muitas coisas que englobam, né? Então, para que eu não tivesse nenhuma perda, né, de memória, de audição, de nada. E aí eu comecei a fazer esses exercícios diariamente que me ajudaram muito, muito mesmo. Então, foi uma das coisas que me auxiliou nesse processo também. E aí, nesse processo da terceira cirurgia, eu estava bem debilitada, eu fiquei muito fraca. Eu fiquei com 35 quilos, mais ou menos. Então, eu emagreci muito. Caraca. E aí, eu fui pra rádio, né? O médico, ele me deu duas opções. Ou a gente tentava uma nova cirurgia para tentar tirar aquele restinho que tinha ficado. Certo. Ou ia pra rádio. A rádio, o corpo só aceita uma vez, né? Eu era nova, eu tinha 14, 15 anos. Então, mais futuramente, eu poderia ter que usar em uma outra questão a radioterapia. Então, a gente teria a carta na manga, né? De usar a rádio. E aí que a gente ficou meio assim de fazer a rádio, porque seria algo que mais pra frente eu poderia usar caso não sei lá, voltasse, né? E aí a cirurgia ia ser mais perigoso porque o tecido já foi cortado muitas vezes. Sim. E aí na parte de cicatrização fica, né? E aí isso também poderia ser perigoso, né? E me abrir mais uma vez, eu já estava bem fraca, então seria perigoso. E aí... São essas 3 cirurgias, Ana, qual o intervalo entre elas? Meses. Meses? A primeira foi em dezembro de 17, a segunda julho de 18 e a terceira setembro de 18. Julho a setembro de 18, a segunda e a terceira. Isso. Que foram as duas que mais te deram de recuperação difícil, né? Exatamente. A recuperação foi pior. Então, foi pouco tempo de recuperação, né? Eu Sim. não conseguia me recuperar 100%, já ia para outra cirurgia. Né? Aí a quarta cirurgia, realmente. E a possibilidade da quarta cirurgia surgiu em? Depois da terceira, quando a gente viu que ele voltou a crescer o tumor. Mas isso já era que época? Você lembra certinho? Olha, eu comecei a fazer, a gente escolheu a rádio, Sim. né, para fazer. Então, eu comecei a rádio em outubro de 2018. 2018, hein? Isso, 2018 ainda. Porque... Aí seria sido um mês após a terceira. Isso, exatamente. Foi muito rápido, né? Sim. Foi muito rápido. E quando a gente faz uma cirurgia na cabeça, é muito difícil pós-operatório, porque cabeça, a gente, né, por mais que é o principal, né? É o principal, a gente mexe a cabeça o tempo todo, então me doía muito, eu tinha muita dor na cicatriz, até hoje eu tenho dor na cicatriz, porque a cicatriz, ela vinha daqui, fazia aqui e terminava aqui. E aí a terceira cirurgia, por ele estar mais para trás, o tumor, ele abriu na parte de trás. Então, cada cirurgia deu uns 40, 50 pontos, sabe? Então, foi um corte grande. E aí que eu comecei a fazer a rádio. E aí que piorou na questão de que eu parei de andar durante a rádio, né? Eu parei de andar, eu parei de sustentar o pescoço, então eu fui perdendo aos poucos os movimentos. Eles revisavam várias vezes o plano, né? Porque quando a gente vai fazer rádio, eles têm que... É uma equipe de médicos que sentam para fazer o plano da rádio, para ela ir apenas no local ali que precisa. Sim. E eles revisavam o plano da cirurgia para ver se não tinha pego alguma coisa ali, mas eles não acharam nada que poderia justificar essa perda que eu estava tendo, né?
Então, primeiro eu parei de andar, depois eu parei de sustentar o pescoço, e aí eu fui ficando fraca, cada vez mais debilitada, né? E aí eu sentia muita dor de cabeça, muita dor. Eu ia pro pronto-socorro toda semana, porque eu não aguentava de dor. Eles davam morfina, não adiantava, me internavam, não adiantava. Então eu tive que conviver com essa parte de dor de cabeça, fazer tratamento. Um dos tratamentos que eu fiz foi com várias agulhadas pela minha cabeça, sabe? Então eles pegavam a agulha, né? O médico pegava e dava várias agulhadas na minha cabeça. Eu desmaiava por causa disso. Eu desmaiava muito fácil, muito fácil. Então até quando a gente está deitado, né? Quando a gente senta, eu já desmaiava. Então a gente está deitado na cama, eu fui dormir. Quando eu acordei, eu precisava fazer todo um processo para mim sentar, porque senão eu desmaiava. Então meu corpo ficou muito debilitado por causa disso, né? E aí que também entrou o processo de convulsões. Eu comecei a ter convulsões, que também é algo perigoso, né? A convulsão. Então foi um misto de coisas que foi acontecendo, que foi me deixando cada vez mais frágil, né? O meu corpo mais frágil. Então, quando eu fui fazer a rádio, meu corpo já estava frágil. E a rádio debilita a gente muito, né? Sim. A gente vomita, a gente perde o apetite. E nesse processo, o psicológico da gente também mexe, né? A gente tá passando por vários tratamentos, tem dor 24 horas por dia, toma inúmeros remédios, mas não resolve. Os médicos não sabem por que eu parei de andar, os médicos não conseguem achar o porquê que eu parei de sustentar o meu pescoço. E aí que eu entrei em depressão. Eu, né, fiz tratamento psicológico, mas ela deu laudo de depressão. Eu tomo remédio até hoje. E para ajudar, me desencadeou a bulimia e a anorexia. Então, por coisas lá da minha infância, quando eu era pequena, eu sofria bullying por ser bem gordinha. Eu era bem gordinha. E aí, isso desencadeou em mim no momento que eu estava frágil, né? E aí que veio a bulimia e a anorexia. Então, eu não conseguia comer por causa da rádio, por causa dos tratamentos, mas eu também coloquei na minha cabeça uma meta que eu podia comer só 500 calorias por dia, que é o que o corpo precisa para funcionar, sabe? Então, meu psicológico virou uma bagunça, né? Eu não queria mais viver nessa situação. Eu, né, depois, quando a gente ia nos médicos, os médicos, eles não davam esperança, sabe? Porque eu comecei a fazer fisioterapia, só que eu não tinha evolução. Eu fiz por 1 ano fisioterapia todos os dias, e eu não tive evolução nenhuma. E aí que eles pensaram na possibilidade de me dar o laudo de cadeirante, né? De eu ser cadeirante e ir lá para Brasília para fazer, para aprender a viver dessa forma. E aí, como que a gente fica, né? Uma criança, eu não vou poder mais correr, eu não vou poder mais brincar, eu não vou poder mais sair sozinha com as minhas amigas, né? Tomar um sorvete. Tudo isso mexe com o nosso psicológico. Sim. E aí que desencadeou a depressão. Sim. Eu tive uma tentativa de suicídio. No meio desse processo. E também aí essa parte da bulimia. Eu comia e vomitava. Comia e vomitava. Então, foi um misto de coisas ao mesmo tempo. Sim. Né? Misto de coisas. E aí o médico, né, começou a fazer exames para ver se não era nada na minha coluna, se não era nada em alguma outra parte do meu cérebro. E aí não dava nada os exames, né? Eu fazia psicólogo para ver se não era psicológico também, né? E eles falaram que não era,
E aí que eu fui para uma associação médica para fazer estudo de caso. E aí, eram vários médicos, assim, o médico que fez a entrevista comigo, que fez a consulta comigo, era indiano, então era tudo traduzido, eu usava um foninho, assim, para entender o que ele estava falando, e os outros médicos também, cada um na sua língua ali usava aquele foninho, sabe? Para ver, para que eles entendessem, investigassem o porquê que eu tinha parado de andar, né? Se era estresse do corpo, o que era, o que podia fazer, qual o tratamento podia fazer para que eu voltasse a andar. E eles não chegaram a uma conclusão certa, sabe? De tipo, é isso, sabe? Então, né, com o processo de fisioterapia, eles já tinham me dado alta para que eu fosse para Brasília, né? Certo. Então, eles não descobriram o que tinha acontecido. Exatamente, né? Eu fiz uma das partes desse congresso, dessa associação médica, foi para ver se não era psicológico, né? E o médico falou que não tinha evidências para ser psicológico. Certo. Então a gente ficava de mãos atadas, né? Por quê que aconteceu isso? Por que eu parei de andar? Por que eu parei de sustentar o meu pescoço, né? Se o médico falou que não foi erro de cirurgia, o outro da rádio fala que não foi erro da rádio, o outro fala que não é psicológico, eles investigam, faz exame e não encontram o porquê. E aí que veio daí o laudo de cadeirante. Certo. E aí a gente não aceitou. A gente, não, eu não vou ser cadeirante. Eu não vou para Brasília para fazer o tratamento, a reabilitação. Porque eu sei no Deus que eu sirvo. Um Deus que ressuscita mortos, um Deus que move montanhas, que curou e que ainda continua curando, né? Então, era muita oração, muita oração, muita oração. Teve um dia em específico que foi dia 1º de janeiro de 2019, se eu não me engano, que eu tive uma convulsão e meus avós estavam vindo aqui para casa para almoço de família, né? Sim. Eu tinha recém saído do hospital, eu tive a convulsão e não voltei à consciência. Parei a convulsão passou, porém eu não voltava à consciência, sabe? Eu fiquei por algum tempo desacordada. E aí meu avô ouviu os gritos da minha mãe e do meu pai de desespero, porque eu comecei a ficar roxa, eu não voltei à consciência, e aí que eles ouviram o grito, e aí meu avô veio e orou por mim, começou a orar, repreendeu o espírito de morte, e depois da oração eu voltei, eu consegui voltar à consciência. Sabe? Você teve alguma experiência de morte nesse momento? Você lembra de alguma coisa, de ter vivido alguma coisa fora desse plano aqui? Então, eu tive experiências... Nesse episódio em específico, assim. Então, eu não lembro. Pode dizer, poxa, Isso, dessa você morreu e voltou depois? Eu não lembro, eu lembro só dos meus pais me acordando, sabe? Ali em cima de mim. Eu lembro todo mundo em cima de mim. O resto eu não lembro nada. Certo. Nada, assim, não tenho... Então não teve nenhuma... Era um sono muito gostoso. Entendi. Era um sono muito bom. Eu não lembro, eu lembro que eu senti passar mal e eu falei pra minha mãe que eu não estava muito bem. Por causa daquela pré-convulsão ali, imagina, Isso, né? exatamente. Que eu não estava muito bem e aí eu não lembro de mais nada, mas eu lembro que era um sono muito bom, muito bom. Que sabe quando a gente não quer sair daquele sono que tá muito bom, sabe? E aí eu não lembro de mais nada. Certo. Eu lembro só daí de todo mundo em cima de mim ali, e orando e expulsando, e eu acordei, e também o pós isso eu não tenho recordação, sabe? Certo. Não tenho recordação, porque eu tava inconsciente, então demorou um tempo para eu voltar, né? Calma, tô aqui de novo, sabe? Então, eu não tenho recordação, assim, certo. sabe? E depois desse episódio, como é que continua?
Então, aí, após isso, né, eu comecei a ter as experiências com Deus. Eu tive 2 experiências muito fortes com Deus. Por mais que os médicos estavam dizendo, né, que não tinha, a medicina já estava de mãos atadas, sabe? Eu lembro do médico me falando isso, que não tinha mais recursos. A medicina não tinha mais recursos, então, porque eu já tinha tentado a fisioterapia, eu já tinha feito exame, eu já tinha feito tratamento, eu fiz um monte de coisa. E aí, né, depois do laudo, eu comecei a ter as experiências com Deus. Que a primeira experiência foi a da cabeça, né? Eu usava um colar cervical porque eu não sustentava a minha cabeça. E aí, em uma noite, sempre dormia ou meu pai ou minha mãe comigo, porque eu não podia dormir sozinha, né? E eu acordei 3 horas da manhã, aquele horário, né? Acordei 3 horas da manhã e falei, pai, preciso ficar sozinha. Eu senti assim, eu precisava ficar sozinha. E aí, meu pai, né, me acordou pra me expulsar do quarto, né? E aí, ali Deus falou comigo, eu ouvi com uma voz audível. É diferente porque não é da tua cabeça, você sabe que não é a sua voz, não é da sua cabeça, você consegue ouvir, mas é uma voz diferente. Certo. É uma voz diferente, assim. Muita gente me pergunta, mas como que é a voz? É grossa? É como? Não tem muito como explicar, é diferente. Não tem como dizer, é parecido com tal coisa, é diferente. É outra coisa, Sim. sabe? E aí eu ouvi com, né, essa voz audível, falando, Ana, levanta a tua cabeça, que tu conseguirás. E aí não, acho que eu tô com sono, né? Não vou tentar. E aí, daqui a pouco, mais forte. Ana, levanta a tua cabeça que tu conseguirás. E aí eu faço fisioterapia e tento todo dia isso, né? A gente sempre faz exercício pra mim tentar levantar a cabeça. Eu já tentei inúmeras vezes, né, sozinha. Nunca deu certo, mas eu vou tentar de novo. E quando eu estava com a cabeça assim, quando eu fiz este movimento, eu firmei minha cabeça. E ali foi choro, né? Tirei o colar cervical e ali foi choro. Chorei, 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 porque eu senti a presença de Deus ali, naquele momento. E ouvindo aquela voz 2 vezes, eu senti que Deus estava ali comigo. E Ele deu a ordem para mim, né? Levantar a minha cabeça. E quando eu contei para minha fisioterapeuta, ela chorava, 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 porque ela via como estava a situação, Sim. né? Eu não tinha força, por, né, não igual, por exemplo, quando a gente para de andar, a nossa perna perde a força, né? Então, os meus músculos tinham perdido a força. E aí, foi choro do médico quando eu contei, choro da fisioterapeuta, porque foi algo que, como o médico disse, foi algo além da medicina. Foi algo além da medicina. Então essa foi a minha primeira experiência com Deus, quando eu voltei a segurar o meu pescoço. Certo. E aí a segunda experiência foi no andar, né? O momento que eu consegui ter a evolução, né? Eu ouvi essa voz novamente, essa voz audível novamente. Levanta e anda. Ana, levanta e anda. E aí eu ficava pensativa, será? Você estava no quarto de novo, sozinha? Dessa vez a gente tinha acabado de chegar, a gente tinha ido buscar o meu irmão na aula e eu tinha acabado de chegar em casa. E aí eles me deixaram no sofá, né? E ali eu ouvi a voz, Ana, levanta e anda. E aí eu falei pro meu pai, né? Falei, pai,
eu ouvi uma voz que, né, dizia, levanta e anda. E ele falou, ó, se Deus falou com você, então me dá a mão, que a gente vai tentar. A gente vai tentar. E aí ele segurou minhas mãos, meus pés era para dentro, né? Ele tinha ficado para dentro depois das cirurgias. E eu não tinha a marcha, né? Isso da marcha eu não tinha, eu perdi, né? Até o ficar sentada eu não conseguia, eu não tinha sustentação no meu tronco também. Então eu não conseguia ficar sentada, né? Então quando ele pegou na minha mão, ele me ajudou a ficar de pé. Ele falou, Ana, tenta fazer a marcha. E eu comecei. Quando eu comecei a dar os meus primeiros passos, os meus pés foram endireitando. E é ali que começou o processo de cura para que eu saísse daquele laudo de cadeira de rodas. E é ali que eu comecei a andar. Então aí foi um processo, né, com mais fisioterapia, para que eu voltasse 100% a andar, a voltar ao equilíbrio, porque mexe com tudo, né? Eu não sustentava o meu tronco, não tinha o andar, o meu quadril também eu não conseguia segurar, então eu era um boneco, né? Que não conseguia ficar sentada ou de pé, né? Eu apenas conseguia ficar deitada. Então, a partir desse momento que eu comecei a andar, né? A ter a cura do andar. Que legal. E depois aí esse processo de cura, após você levantar esse dia com o seu pai, foi com o tratamento fisioterapêutico. Sim, e tudo mais. E a sua cognição nessas cirurgias teve algum tipo de perda, né? Como é que você teve algum diagnóstico nesse sentido? Então, eu lembro que eu tinha muita dificuldade em memória, sabe? Me falavam alguma coisa, agora eu já esquecia. Então, eu fiquei com essa dificuldade de memória, mas nada além disso, né? A única coisa, assim, que até hoje eu tenho é que essa parte do meu rosto é anestesiada. Então, eu não sinto essa parte do meu rosto, né? Mas você mexe os olhos, você Sim, ela não está imobilizada. Não. Eu fiz fisioterapia para mim voltar, por exemplo, a abrir a boca, que eu não conseguia abrir minha boca mais do que um dedo. É normal, é tudo normal. Sim, eu não conseguia abrir minha boca mais do que um dedo. Então eu comecei a fazer fisioterapia para que eu conseguisse, né, para me alimentar. E também eu tinha muita dor. Eu tive, como que é o nome? Daquela doença do trigêmeo. Não vou lembrar. Mas é um que é uma dor muito forte. É uma dor muito forte. Já lembro. Neuralgia do trigêmeo. Neuralgia do trigêmeo. Então, o trigêmeo, que é o nervo que fica aqui, ele tem 3 vertentes, né? E eu perdi essa sensibilidade dele, então por isso que eu não sinto esse lado do rosto. Só que eu sentia muita dor de choque. Até hoje, em alguns momentos, quando eu fico muito, cansada, eu sinto choque no meu rosto, sabe? Então, ele amortece, me dá dor. Então, eu tive também a neuralgia do trigêmeo muito forte, que eu ia pro hospital, porque é uma dor no rosto muito intensa, né? E aí, até teve um caso de uma mulher que teve e né, queria fazer o procedimento de eutanásia para poder acabar com essa dor, porque não tem um tratamento, né? Não tem um tratamento. E aí, mas foram isso de sequelas que eu tive. O meu joelho ficou um pouco prejudicado em questão de dor. Eu sinto um pouco de dor no meu joelho pelo tempo que eu fiquei de cadeira de rodas. Então o meu joelho desgastou. Por ficar muito tempo em uma posição só, ele desgastou.
Então agora eu estou em processo de tratamento para mim tratar o meu joelho, mas tirando isso eu não tive nenhuma sequela além disso. E deixa eu reforçar o tempo, Ana. Você, ao invés de fazer a 4ª cirurgia, fez a rádio. Isso. Após a rádio, você teve a primeira experiência com Deus, que foi poder conseguir firmar o seu pescoço. Isso. Que a rádio não tinha solucionado. Isso. Certo? Da rádio até essa experiência, você lembra quanto tempo foi? Olha, se for um mês e meio. Da rádio até a primeira experiência. Isso, por aí. E da primeira para a segunda experiência? Foi também, acho que um mês ali. 1 a 2 meses. Certo. Mais ou menos isso. Isso, quando você teve essa segunda experiência, que você voltou a conseguir trabalhar para você andar de forma autônoma, você estava com quantos anos? 2019 nós estamos. 2019, então 13, 17, 18, 19, 13, 14, 15. 15 anos. 15 anos. Você teve essa experiência de poder viver isso e tudo mais. Sim. 15 anos você está entrando no ensino médio. Isso. Como é que foi isso para você? Então, a minha escola, ela me ajudou muito em questão disso. Então, eu tive vários professores que eles iam lá no hospital, sabe? Tanto para dar um auxílio para os meus pais, então para os meus pais poderem comer, poderem ir para casa descansar um pouco. Sim. Os meus professores ficavam comigo lá no hospital por esse tempo. Eu fiz, na verdade, até o 9º ano. Certo. E essa parte de ensino médio, eu fiz meio picado, sabe? Eu tinha muita vontade de ir pra aula. Então, quando eu dava uma melhoradinha, mesmo eu de cadeira de rodas, não sustentando o pescoço, eu pedia pra minha mãe pra ir pra escola. E eu falava, mãe, me leva, nem que a mãe fique lá na porta pra me buscar, né? Que seja 30 minutos que eu fique lá. Certo. Eu pedia, né? Porque fazia bem pra mim, sabe? Sair um pouco daquela questão e me sentir normal, uma criança normal, né? Que vai pra escola, que vai, né, ver os amigos. E aí eu ia, só que eu não ficava nem 15 minutos. Sim. Por causa da dor, né? Então, mas eu tinha essa vontade de estar na lá. escola, né? E aí, para mim fazer o ensino médio, eu fiz foi como se fosse uma prova que eu fiz. Uma equivalência, assim, uma coisa que compensasse, né? A escola me ajudou muito também, porque eles entendiam, né? Sim. Essa parte. Então, a diretora também, a Manu, ela me ajudou muito. Então, assim, eu tive alguns conteúdos, a parte de conteúdo, é óbvio que eu Perdeu. Né? E isso já faz um link aqui para até você entender, né? Nem todo mundo entender também. Isso já pega do seu tempo pós-término de ensino médio. Sim. E que ainda não passou, você reduz um ensino médio que não foi feito. Sim, exatamente. Então, o tempo que você tem para passar, por ser medicina ainda, tá tudo bem. Sim. Tá tudo certo. Eu lembro de uma situação em que eu fui para aula, era aula de matemática, e lá na escola, para você validar a tarefa, você tinha que explicar ao professor pelo menos uma questão, né, de como resolvia. E aí eu queria, né, validar a atividade de uma questão lá, para mim também me sentir parte de novo, sabe? E aí eu lembro que quando eu estava um pouquinho melhor, eu estudava. Eu nunca deixei assim, nessas minhas indas e vindas, quando eu podia, eu estava estudando, sabe? Sim. Porque me fazia bem. Aquilo que você pôde fazer foi feito, né? Isso, exatamente. E aí eu falei, professor, posso explicar, né, a questão para o senhor? E ele deixou, e ele ficou, aonde que você aprendeu isso? Porque você não estava na aula. Sim. E a gente nem chegou nesse conteúdo. Olha só.
E aí eu tentava estudar sozinha, sabe? Nesses períodos eu tentava estudar sozinha para ser uma forma também de distração, né? Para que eu não ficasse só pensando na doença, né? Porque isso também é um problema. Sim. Quando a gente entra dentro de uma situação, igual meu médico falava, tem muita gente que não quer sair. Muita gente que tem a oportunidade de sair daquela doença, mas não quer. Porque ficou confortável, né? Com atenção. Às vezes a pessoa nunca teve atenção na vida. Começa a como ficar um enfermo, ele começa a ter atenção e começa um a ter cuidado. atenção, exatamente. Então esse é um ponto também que meu médico falou, né? Então, mas eu nunca quis ficar nessa situação, Certo. sabe? Eu sempre quis sair para mim viver a minha vida normalmente. Eu nunca quis continuar, né? Porque você não tem independência. Para ir ao banheiro você precisa de alguém. Para tomar banho, Autonomia alguém precisa te dar baixíssima. banho, né? Então é uma vida diferente e é esgotante também para quem está cuidando, né, da gente. E você crê que essa cura, veja, Ana, você não foi curada num culto, numa conferência, não veio alguém e impôs as mãos em você. Sim, exatamente. As 3 cirurgias e a radioterapia não te tiraram da cadeira de roda, certo? Foi uma experiência muito entre você e Deus. Sim. É uma cura processual. Isso. Eu vejo que Deus nisso tudo, além da cura física, Ele construiu algo em você, Isso. na sua família e para quem vai ouvir a sua história, certo? Sim. E você acredita que Deus move desse jeito? Com certeza. Há situações que a gente não entende. Sim. Que Deus permite acontecer. Mas Ele nunca dá cruz maior do que a gente pode carregar, né? Ele nunca vai fazer algo que Ele sabe que eu não ia suportar. E também é uma forma de crescimento. Sim. Eu amadureci muito espiritualmente. Eu nunca duvidei. Mas por que comigo? Mas por que eu só tenho 13 anos, né? Eu sou apenas uma criança, por que comigo? Eu nunca duvidei. Mas eu entendia que Deus tinha um propósito para toda aquela situação. E na hora eu não entendi o porquê que eu tive que passar por tudo isso, por todas essas situações, esses medos. Mas hoje em dia eu comecei a entender. Sim. Então é um processo, né? E eu entendi que é um chamado, né? Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. E as situações, as circunstâncias que a gente passa, a gente não pode questionar a Deus o porquê. Então tem buscar confiar, exatamente, nessa soberania, nesse propósito. E se tiver que buscar alguma coisa, vai buscar entender. Exatamente. Para ter aquela plenitude, aquela compreensão. Isso. E essa compreensão também sabe-se lá quando vem, né? Exatamente. Você só crê, vive, Sim. deixa Deus transbordar isso. Isso. Eu sei que Deus conseguiu mostrar a sua soberania. Sim, Ele foi na soberano. Minha vida. De tirar você de uma normalidade, te trazer para algo ruim, extremamente, que nem médicos da Índia conseguiram transformar numa explicação racional. Sim. Fez um processo de cura pós muitos tratamentos normais, a cura sobrenatural num processo diferente, que às vezes a gente está acostumado, né? Sim. Você não estava lá num culto que você saiu exatamente. andando da cadeira de rodas. Então você vê um Deus soberano. Sim. E é muito bom viver isso. Sim. Essa marca é para sempre, né? Nossa vida é para sempre. Para sempre. É uma coisa que me fez crescer muito. Né? Uma criança, eu fico pensando assim, uma criança de 13 anos passar por uma situação e tentar compreender, sabe? O que estava acontecendo. Então eu lembro que na minha cabeça, às vezes quando eu ia fazer exame, ressonância,
eu tentava imaginar que eu estava em Grey's Anatomy, sabe? Em situações assim para que tivesse um ambiente mais calmo para mim, sabe? Mas por mesmo que teve situações que toda vez que eu ia no médico era uma situação ruim, era uma notícia ruim, era algo que trazia paz, sabe? Sim. Deus preparou os médicos para que eles pudessem me tranquilizar. Perfeito. O meu doutor, o doutor Léo, ele sempre deixava o último horário de consulta para mim e a gente ficava lá 1, 2 horas conversando. Como ele sabia que eu gostava dessa parte, né, de medicina, ele me explicava, então hoje eu vou te explicar tal procedimento, sabe? E isso me deixava mais calma, sabe? Certo. Então Deus também mostrou o seu poder e o seu cuidado nisso. Maravilha. Amém. Ana, caminhando para o nosso final, todo convidado aqui dos nossos episódios do Oncology Talk tem que deixar como dica para a galera que está acompanhando um link, ou melhor, uma música, 2 links e 3 livros. Explicar mais uma rapidinho assim, por que de cada uma dessas coisas. Antes de falar, eu posso contar sobre o testemunho da síndrome que ocorreu depois, durante esse processo de cirurgia da cabeça. Eu tive que fazer mais uma cirurgia no estômago, porque meu estômago torceu. Eita! Então, no meio de tudo isso, o meu estômago, ele torceu. E aí eu tive que fazer cirurgia para destorcer ele, né? Isso acho que foi entre a 2ª e 3ª cirurgia, por aí. E aí em 2021 aconteceu de novo. Só que aí eu fiquei 40 dias internada para que eles descobrissem o porquê que estava acontecendo isso, né? E aí eu acho que foi mais impactante o que eu vivi do que o da cabeça. Então eu fiquei uma semana indo no pronto-socorro direto, porque eu não conseguia comer. E aí eles sempre me mandavam embora para casa. Eu ia lá, eles me mandavam embora para casa, até que eles decidiram me internar. Eles ficaram uns 20 dias para eles conseguissem achar o problema, né, entender. E aí eu fiz uma cirurgia e descobri que era uma síndrome que eu tinha, que fechava, e fechava a parte do final do estômago e começo do intestino, e eu não conseguia comer e eu vomitava. E vomitava. E aí eu tive infecção também, hospitalar, fiquei com uma sonda pelo meu nariz, assim, para tentar tirar aquela infecção, e com o propósito de que eu conseguisse voltar a comer, né? E aí depois que tirou toda a infecção, eu comecei, né, a fazer dieta líquida, né, tentar tomar uma colherinha de água. Eu vomitava. E assim foi dias e dias e dias. E aí o médico chegou e falou: Ana, a gente vai ter que fazer mais uma cirurgia exploratória, né, para ver o que está acontecendo, porque nos exames não está mostrando o porquê que você não está conseguindo comer. E aí e aí ele falou dos riscos, né, da cirurgia. Como estava um mês, mais ou menos, que eu não me alimentava, estava só por soro, né, a gente acaba ficando fraco, né. E aí ele falou: por você já ter passado por todo esse processo da cabeça, você tá fraca agora porque você não tá comendo. Eu sentia fome, mas meu corpo, não era que eu não sentia fome, né? Eu sentia fome, mas o meu corpo não aceitava comida. E aí ele falou da cirurgia, falou que eu poderia não aguentar a anestesia, né? O problema não seria a cirurgia em si, mas a anestesia. E eu falei: doutor, me dá 2 dias. 2 dias. E nisso a gente começou a orar. Toda vez que eu tentava comer, a gente orava. E aí eu tentava comer e vomitava. Tentava comer e vomitava. No domingo, eu acho que ele era para ele vir segunda de manhã. No domingo de manhã, não lembro qual horário do dia,
em nome de Jesus, eu vou conseguir comer. Eu sei que o Deus que eu sirvo, que já me curou, já me voltou a andar, vai fazer eu comer. E aí eu consegui, o meu corpo, sustentar uma colherinha de água. E aí é o alívio, né? De eu não ter que passar por mais uma cirurgia, né? Mais um processo. E aí, neste processo que eu consegui comer, aí o médico chegou, eu contei pra ele, e ele começou a chorar. Ana, eu já estava sendo negligente, porque eu já devia ter feito a cirurgia em você faz dias. Até minha esposa tá falando, né, que você só pensa na menina, você só tá pensando na menina. Porque como era uma síndrome rara, ele nunca tinha feito essa cirurgia e não tinha muito um procedimento certo para tratar essa síndrome, né? Então tinha que fazer, igual eu falo, uma gambiarra ali, né? Sim. Então foi mais um processo assim que eu vi a mão de Deus, sabe? Caraca. Que eu vi a mão de Deus cuidando, né? E não precisou fazer essa outra cirurgia? Graças a Deus, não. Ele queria que eu usasse sonda, né? Ou era cirurgia, ou era eu usar sonda pra mim conseguir me alimentar. Você conseguir comer. Isso. E chegou a usar a sonda? Então, eu não lembro direito, mas eu acho que por pouco tempo. Eu não lembro direito. Mas não definitivo, sabe? Entendi. Não definitivo. Que ele queria que eu usasse definitivamente a sonda. Definitivamente, exatamente. Para que você... Isso. Caraca, olha aí, gente, veio um milagre plus aqui, ó. Era pra falar. Era pra ter a ideia era, eu só tinha consciência do milagre da cabeça. Caraca. É muita história, é muita história. E você vê propósitos nisso, né? Sim. Isso precisa impactar a vida de muita gente, além do que já impactou na sua, de quem acompanhou você, tudo isso. Sim. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Amém. E agora, Ana, tem mais algum milagre? Não. Milagre tem vários. Vamos lá. Uma música, 2 links e 3 livros. A música Creio que Tu És a Cura. Aquela música que ela me acompanhou por todo esse processo. A versão de quem? Quem é o cantor? Quem que canta, meu Deus? Eu não lembro quem não canta. Eu não lembro quem canta. O editor vai achar o cantor dessa música. Que me acompanhou muito neste processo, sabe? Eu ouvia ela e eu orava, Senhor, eu creio que Tu és a cura. O Senhor que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, assim como o Senhor curou lá no passado, o Senhor continua curando no presente, né? Então, essa música foi, até quando eu voltei a andar, a primeira coisa que eu fiz foi dançar essa música, fazer uma ministração com essa música, sabe? Que era uma coisa que eu sempre gostei. E Deus me tocou muito com a música. 2 links, o que você sugere pra galera? Então, como eu falei no processo que eu soube que eu ia ficar surdo, eu poderia ficar surdo, eu me interessei muito por Libras, né? E eu comecei a aprender Libras nesse processo. Então, o Neto Libras, ele me ajudou muito a aprender algumas coisas de Libras. Certo. Então, é uma coisa assim, eu amo a comunidade surda, amo essa parte de inclusão, né? Lá na igreja a gente faz o trabalho também com síndrome de Down, autistas. Então, no meio do Ministério Infantil, a gente faz as adaptações para os autistas, pessoas com síndrome de Down, surdez, para que elas consigam aprender a palavra de Deus, independente do laudo, independente do que for. Né? Então, foi uma coisa que me ajudou muito. E o segundo é um aplicativo, que foi o médico que me indicou para mim fazer os exercícios neuroplásticos, que eu não sei falar o nome, mas é Neuronation o nome. Me ajudou muito a conseguir recuperar a memória,
né? A audição também, então tem bastante exercício que você precisa ouvir, atenção. Então, até para quem está no processo de vestibular é muito bom, porque a gente tem que fazer conta de cabeça, assim, sabe? Então, é bem bacana. E os 3 livros? Então, o primeiro é Nunca Desista dos Seus Sonhos, Certo. que me tocou muito, esse livro. Gosto dele Me também. tocou muito. O segundo livro, que foi indicação do meu médico, toda vez que eu ia numa consulta com um médico novo, eu fazia uma pergunta. Doutor, me indica um livro. E aí eu anotava. Eu tinha um caderninho que eu anotava todas as indicações de livros, né? Independente se é da área, se é algum que ele gostasse. E esse daqui foi uma das indicações de livro que um dos médicos me deu. O cérebro que se transforma. Isso, que fala sobre a neuroplasticidade. Ok. Muito bom. E também esse que é um livro devocional, Viva o Reino. Ele é um livro devocional de Mateus 5 ao Mateus 7, do capítulo 5 ao 7, e que fala sobre como a gente viver o reino, né, nas nossas vidas. E até o pai desse autor, ele me ligava toda semana para orar por mim. Então, o pastor Eduardo, ele me ligava toda semana. Ana, como que você tá? Posso orar por você de novo? Né? Estamos aqui. Ele era pastor da primeira igreja, da Quadrangular, e me ajudou nesse processo de oração. Então, teve muita gente envolvida nesse processo de oração. Então, muitos missionários, né? Eles tinham um grupo de missionários lá que enviavam né, a minha história, o processo que eu estava passando para outros missionários. Então, teve muita gente, né? Missionários que estavam nos Estados Unidos, que estavam na África, me ajudaram em oração também, sabe? Perfeito. Então, esse livro devocional também foi uma bênção, assim. Obrigado pelas dicas, Ana. Ana, agora eu vou pedir para você fazer o seguinte: olhar para a câmera e deixar a mensagem que Deus quiser que você fale para a galera que está nos escutando agora. Então, nunca duvide do poder de Deus. Deus, ele pode atuar na tua vida, independente da circunstância, independente do que as pessoas falam, do que o diagnóstico, do que um laudo diz. Deus é muito mais do que um laudo. Deus é muito mais do que um diagnóstico, né? Então, nunca duvide do que Deus pode fazer e o que Deus pode transformar na sua vida. Amém. Amém. Ana, você é testemunho vivo de que não podemos duvidar mesmo. Sim. Né? Eu agradeço a Deus pelo privilégio de ter te conhecido, né? Agradeço mais uma vez você ter aceitado o convite, né? E que Deus te abençoe assim a você multiplicar, o que depender da gente aqui, nós vamos multiplicar esse testemunho aos montes. Amém. Tá bom? Para as pessoas crerem que Deus continua curando e que assim como fez com a Ana, pode fazer com qualquer pessoa. Sim, eu que agradeço o convite ao professor ter entrado na minha vida, né, por meio do vestibular, mas que eu vou levar no meu coração com muito carinho na sua vida. Amém. Glória a Deus, Ana. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Fechamos mais um episódio. Bora compartilhar isso aí. Bora espalhar essa notícia para que as pessoas saibam que Deus é um Deus que cura. E aguarde o nosso próximo episódio e até lá. Um grande abraço. Tchau!